bem-vindos a mais um Bradcast. Estamos aqui para ouvirmos sobre Provérbios 12. Vamos lá ouvir o pastor China e logo voltaremos. E aí, amigos, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos, é muito bom ter a sua companhia. Eu espero que você esteja curtindo esses dias, que você seja edificado, que você tenha vida devocional. Você pare para refletir. Uma das nossas práticas espirituais é a oração e a meditação, né? Não adianta a gente só ler a palavra, a gente precisa meditar na palavra, nós precisamos aplicar a palavra. E a palavra hoje é confrontadora. Muitos anos atrás eu ouvi uma ilustração de um homem que subiu numa montanha e com um travesseiro cheio de penas, né? Antigamente isso era bem comum. E ali no alto da montanha ele libera aquelas penas e elas saem voando, né? Por todo aquele monte, e depois ele tenta recuperar, né? Essa era a experiência. Me diga, ele conseguiu recuperar todas as penas? Impossível, né? Assim são as nossas palavras, são palavras jogadas ao vento. Quando você despeja palavras que ferem, elas dificilmente serão recolhidas. Por isso Provérbios está dizendo aqui no verso 18: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Olha lá, o que é que a nossa boca tem proferido? O que é que as nossas palavras têm levado ao coração das pessoas? Será que a gente tem ferido pessoas que já estão feridas? Será que as nossas palavras têm sido ácidas, né? Esse lance é muito interessante porque a gente manda mensagens, né? A gente escreve coisas no nosso Instagram, a gente coloca coisas nas nossas redes sociais, na mesa de amigos, às vezes a gente solta aquela indireta, né? Aquela palavrinha ácida que tem uma intenção por trás, né? Essa palavra traz cura? Não, essa palavra muitas vezes traz acusação, ela mexe em uma ferida, a gente cutuca, né? Não é isso que a gente fala, né? A gente cutuca o outro, né? E qual é o propósito disso? As palavras duras, as palavras malditas, né? Então tem a ver com maldição, mas tem a ver com maldizer também, dizer mal, ou falar de uma forma mal, né? Tem várias interpretações que a gente pode ter para a palavra maldita, né? Ela foi maldita porque ela não foi bem expressada, ela foi maldita porque você lançou uma maldição, ela foi maldita porque ela é maldizente, né? Ela diz mal do outro. E todas essas palavras, elas trazem destruição. O livro de Tiago, né, que é o nosso Provérbios aí do Novo Testamento, nos adverte que sobre o poder da palavra de contaminar toda uma floresta, de incendiar, né? E também de que águas doces e amargas não podem sair de uma mesma fonte. Então nós precisamos refletir se de fato estamos levando palavras de cura, a língua dos sábios. Você quer ser uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que gera vida ao outro, que está de acordo, em conformidade com o ensino bíblico do Senhor Jesus? Leve cura. Pense bem nas suas palavras. Como a gente precisa refrear a nossa língua, né? Todos nós, né? A gente tem eu mesmo tenho uma situação muito crítica dentro de mim, sempre uma palavra crítica, de apontamento. Eu tenho que me vigiar com relação a isso, porque a crítica sempre ela vai causar uma ferida no outro, né? Mas a palavra sábia não, a palavra sábia traz cura, né? O salmista diz, né, que o meditar, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Então as nossas palavras precisam ser agradáveis a Deus e ao coração das pessoas. Olha só o verso 20, o engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Você sabe que não somente a palavra de incentivo, a palavra de cura, a palavra de cuidado tem que estar dentro de nós, mas também, como filhos de Deus, precisamos levar essa alegria. Olha, você precisa ser cheio da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, né?
Quantos de nós, mesmo cristãos, andamos em cima de reclamações, de murmurações, de um olhar negativista, né? Sempre do negativo a respeito do outro, da vida, da situação, até a própria vinda de Cristo, até o próprio final dos tempos. Pode ter interpretações diferentes para nós, né? Enquanto aqueles que são otimistas e têm alegria estão felizes porque Jesus está às portas voltando e a noiva ela não vai subir, né? Esculhambada, vamos dizer assim, né? Nenhuma noiva vai pro altar maltratada, ela vai bem adornada, linda. Então esse é o papel da igreja. Ou você pode interpretar, olha, os dias estão tão difíceis, Jesus tem que voltar logo que eu não aguento mais isso aqui. São dois pontos de vista diferentes. E a nossa alegria, a alegria de um cristão promove a paz ao coração dos outros. Gente, tem tanta gente precisando de paz, tem tantas pessoas que quando nós chegamos naquele ambiente, que carregamos a presença de Jesus, nós mudamos o ambiente pela paz que está no nosso interior. Jesus deixou essa paz para nós, né? Então, que as nossas palavras, né, sejam palavras de cura e que a nossa presença seja uma presença de paz. E o último verso que eu quero ler aqui, o 25. O coração ansioso deprime o homem. Vivemos na era da ansiedade. Muitas pessoas estão deprimidas e sem esperança e perseguidas, né, por esses pensamentos contínuos, né, acelerados, né, que tanto maltratam as emoções das pessoas, né? Então o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A gente precisa usar dessas palavras bondosas, a gente precisa exercitar no nosso dia a dia essa fonte de vida. E nós já aprendemos várias vezes sobre essa fonte, né? Jesus é a nossa fonte, Jesus é a sua fonte. Então por que suas palavras estão amargas? Porque só tem reclamações, muitas vezes ganhando da gratidão. Por que não liberar palavras de bondade e de bênção? Jesus falou que nós seríamos como fontes de águas vivas. E o que acontece? Quanto mais palavras abençoadoras, palavras de cura, palavras de esperança nós liberamos para as pessoas, mais essa fonte ela jorra dentro de nós e ela renova águas vivas. Todas as palavras que nós lançamos de bênção, elas se manifestam em bênção na vida das pessoas, mas primeiro passa por nós. Isso é um grande segredo, é uma grande chave para as nossas vidas, para a gente viver uma vida mais positiva, uma vida mais alegre, uma vida que nós temos a paz do Senhor, porque temos as promessas e as palavras dele na nossa boca e no nosso coração. Que assim seja o seu dia, libere palavras de bênção hoje. Cure pessoas através das suas palavras. Mande uma mensagem aí de gratidão para alguém. Mande uma mensagem de incentivo e de ânimo. Deixa Deus usar as suas palavras para liberar cura sobre pessoas. Espero que esse devocional seja bênção para a sua vida e a gente se encontra amanhã no próximo capítulo. Valeu! E aí, pessoal, beleza? A gente está aqui para comentar o que o pastor China falou sobre Provérbios 12, né? Bastante interessante, muito rico, né? A gente estava aqui falando no bastidor como tem muitos assuntos para discutir, né? E a gente tem que, às vezes, funilar, pegar um aqui e falar um pouco mais, discutir um pouco mais sobre ele para trazer um pouco de riqueza. Mas é muito rico e a gente vai falar um pouquinho aqui agora. Eu queria só ler antes, né? O pastor China acabou acho que não lendo. Não sei se ele leu, todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo, né? Queria dar um foco aqui para as pessoas que estão buscando escutar o Badcast como conhecimento, para melhorar o seu entendimento, ter clareza. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento. Então, vamos falar um pouquinho aí, pessoal. Vamos para cima. Samuel, você já falou que tinha uma bomba aí. Manda bala. Eu falei? No bastidor, né? No bastidor. Eu quero falar o versículo que me chamou a atenção aqui, é o 25. Ele fala de acordo com o que o Chino também falou sobre a questão da palavra, né, o que sai da nossa boca, a gente tem que ficar atento a isso. E no 25 fala, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra.
E aí eu fiz uma anotação aqui que a ansiedade, ela é o transtorno mais democrático do mundo. Em qualquer país que você for, em qualquer lugar, cidade, bairro, casa, você vai encontrar alguém que tem algum princípio de ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que uma preocupação com uma coisa que não aconteceu, pode ser que não aconteça, e a gente gasta nossa energia pensando naquilo. Pensando no que o outro falou, deixou de fazer, o emprego que eu perdi, ou eu ainda nem perdi e tô lá. E aí você pode destrinchar um tanto de coisa. Talvez hoje que você está estudando o Bradcast, você está muito ansioso. Mas a gente tem que pensar que na etimologia da palavra ansiedade, ela está relacionada a apertar, sufocar, estrangular. Então, essa ansiedade, ela é um comportamento que ele sufocando a nossa energia, sufocando a nossa forma de pensar, que ela é clara, ela acaba fazendo com que os nossos relacionamentos sejam estrangulados. Então, por isso que quando a gente está ansioso, normalmente a palavra que sai da nossa boca, ela não é uma palavra de vitória, não é uma palavra que ela traz vida, ela traz alegria para casa. Ela normalmente é uma palavra pesada, porque a pessoa está ansiosa, ela está desajustada, ela está em desequilíbrio entre suas emoções por conta de, talvez, né, vamos ser um pouco religioso aqui, não confiar o que Deus tem feito para ela, por ela, ou o que vai fazer. Ou simplesmente pelo fato de que ela está vivendo hoje com muitos problemas e ela não sabe como vencer os problemas. Aí entra o Bradcast de ontem. Quem que é o nosso mentor, quem a gente procura conselho, quem a gente é uma pessoa que a gente pode contar e que vai nos ajudar a reduzir um pouco essa ansiedade. E é claro que também quero só comentar que existem meios e métodos para a ansiedade ser reduzida. Um deles é meditação, é oração, é você ter um tempo para relaxar, que seja uns minutos, escutar uma música, um louvor, uma música clássica, alguma coisa. Isso, atividade física também, né, que você gera um pouco dos hormônios aí liberados no corpo, que regulam um pouco a ansiedade. Então, eu estou trazendo um pouco para esse lado, né, do que está escrito sobre a questão da ansiedade, que é o mal do século mesmo, e como que isso atrapalha aí para todo mundo. O que vocês acham? Gostei do que você falou, concordo, né? O versículo coração ansioso deprime o homem, cara, é muito louco como aquilo que está dentro de nós modela o que está fora de nós, está muito claro nesses dias, né? A gente enxerga as coisas, cara, conforme aquilo que está dentro de nós, né, cara? E às vezes a gente enxerga o caos, né? Por exemplo, a gente mora aqui nos Estados Unidos. Para algumas pessoas, Thiago, você está aqui mais tempo, você deve ter visto muito isso já. Para algumas pessoas, morar nos Estados Unidos, sendo imigrante, é o fim, cara. O cara vê isso aqui é um inferno, trabalho escravo, Deus me livre. Eu não sei porque eu tô fazendo aqui, tá? Para outros, fala assim, cara, graças a Deus que eu tô aqui. Olha que interessante isso. Por quê? O que é? Não é o lugar, sou eu, cara. Né? O que tá dentro de mim modela aquilo que tá fora. Né? Então, o que eu tô falando para as pessoas é o que tá no meu coração, né? Não é que é uma realidade. Então, assim, isso que é muito legal. Quando a gente vai falar alguma coisa, é importante a gente entender que eu tô falando de acordo com a perspectiva do que está dentro de mim, do que eu penso, mas aquilo que eu estou falando nem sempre é o que está acontecendo. Né? Então, usei o exemplo aqui do país, que o Thiago até pode falar com mais autoridade, que ele está aqui há muitos anos, que é muito claro para mim. A gente olha assim, uns vivem uma desgraça, outros vivem o sonho. Eles falam, cara, e aí? Mas é o mesmo lugar. Fala aí, Thiago, um pouco sobre isso. Não, é muito interessante o que você falou, Padovão, porque é exatamente isso. Existem pessoas que, infelizmente, elas vão viver um sonho, ou elas vão viver um pesadelo, né? Não conseguem, é como se fosse um 880, porque se você aceitar que existem decisões que você toma que te fazem, né, andar o caminho que você está trilhando, ou o seu caminho foi trilhado por decisões que você tomou, e vai ter a parte boa e vai ter a parte difícil. E realmente, quando eu paro para pensar, eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, realmente estou aqui há mais de 2 décadas. 2 décadas. E realmente, assim, o que nós vimos, eu estava até conversando com o Samuel um dia desse, a gente estava conversando, jantando, falando sobre isso. Nossa, como que a minha vida aqui mudou, e como até mesmo essa questão de documento, como que demorou para nós.
e tal, e para outras pessoas são rápidas, né? E um sonho nosso, que ele demorou também, que é isso que eu queria comentar. Às vezes o sonho, ele vai demorar para se concretizar, e às vezes ele pode acontecer muito devagar. E eu queria trazer um pouquinho, devagar assim, né? Aos nossos olhos. E eu queria trazer um certo contexto aqui para aquilo que o pastor China leu, no versículo 18 e 19, mas pegando exatamente, eu tinha até notado aqui o que o Samuel falou sobre a ansiedade. Eu quero, não vamos assim alongar muito aqui, né, o broadcast, mas eu quero trazer uma reflexão e gostaria realmente de ouvir o comentário de vocês. Então imaginem que a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra, ela traz alegria. Então, se nós usarmos uma lógica humana, o que eu posso deduzir dessa palavra aqui, sem trazer contexto, só para a gente poder falar o lado humano, é que uma palavra boa, ela vai trazer a alegria, ela vai levantar alguém, mas uma palavra ruim ou má, ela vai abater alguém. E essa palavra ruim pode ser de outras pessoas, ou como o Samuel disse, pode ser da nossa própria mente, nossas próprias decisões. Então, pega esse contraste por alguns segundos. Aí, quando a gente volta no versículo 18, que palavras precipitadas são como pontas de espadas, mas as palavras dos sábios são remédios. Então, aqui ele, mais uma vez, andando de trás para frente, ele está dizendo que as palavras, elas têm o poder de ferir ou elas têm o poder de curar. E aí o versículo 19, né, fala: os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece no instante. E antes disso, voltar onde o Padovan leu, no versículo 1, que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o odeia a repreensão. Mas quem o odeia, que é falando sobre o conhecimento, e a repreensão, esse sim é tolo. E o versículo 2 diz que quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Então, o meu pensamento aqui, a reflexão que eu quero fazer, é sobre realmente essa doença do século, que é a depressão e a ansiedade. Eu quero tirar um pouco de lado o lado científico, eu quero tirar um pouco de lado a parte psicológica ou psiquiátrica, mas falar no lado cristão, e eu vou resumir bastante. O que eu vejo, e é a reflexão que eu quero que vocês comentem, é que, infelizmente, durante esses últimos anos, não sei, 15 anos, 20 anos, 25 anos, nós somos novos, mas nós crescemos vendo isso, é que as palavras dentro da igreja mudaram. As palavras dentro da igreja, elas deixaram de ser palavras de cura, palavras de crescimento espiritual, palavras de repreensão, palavras de ensinamento, para serem palavras simplesmente de prosperidade. Né? A teologia da prosperidade, por exemplo, entrou de tal modo dentro da igreja que hoje, se você não consegue comprar um carro zero, o que você está fazendo na igreja? Né? Eu estou falando em geral. É uma mentalidade que tomou conta de várias denominações, vários ambientes. Mas esse não é o ponto. O ponto é que as palavras foram transformadas durante essas décadas, esse tempo. E, infelizmente, na minha concepção, eu tenho visto o quê? Eu tenho visto que as pessoas, então, elas têm sido feridas por palavras. Ao invés das pessoas trazerem palavras de cura, trazerem remédio para a alma, olhar alguém que passa uma necessidade, ao invés de falar assim, estou aqui para te ajudar, as palavras sempre foram: o que está errado na sua vida que você não prospera? Qual o seu pecado que você está com a perna quebrada? Qual o seu pecado que seu filho nasceu doente? O que você fez de errado que você não consegue avançar? Quem pecou, né? Voltando àquilo que nós falamos há um tempo atrás. Então, assim, eu queria que vocês comentassem sobre essa questão de as pessoas, elas não querem mais ou não estão mais acostumadas com a disciplina e com o conhecimento, mas sim, elas querem ouvir simplesmente palavras que levantem, palavras que façam elas continuarem para frente, sem haver realmente esse ensino, porque as palavras de, entre aspas, ensino, elas têm sido simplesmente para dizer: você não é um nada, se você não está sendo abençoado, alguma coisa está errada na sua vida. E aí sim, causa muita ansiedade e muita depressão no meio do povo de Deus. E esse é o meu ver. Quero ouvir vocês. Muito louco, a gente pode falar, Samuel, com o conceito de ser abençoado, né? Aquele dia a gente escutou que o pastor está falando sobre a importância de ser abençoado. O que existe de confusão hoje, nesses dias ou nas décadas anteriores,
como posso dizer, é a confusão no que é ser abençoado. Porque ser abençoado, para muitas pessoas, é você ser próspero. Né? E para mim, você ser abençoado, você ter perto de você as pessoas que você ama. Então, assim, eu concordo com você, né? As pessoas confundiram, deturparam a palavra ser abençoado, né? E inseriram esse contexto de merecimento, né? De que, cara, se você, então, não está sendo abençoado, é porque você está em pecado. Então, eu acho que a gente pode até começar por aí, Samuca, né? Essa deturpação da palavra abençoado. Agora, Deus é incrível, a palavra de Deus é incrível também, esse contraste que existe em Provérbios, esse contraste que você falou, é incrível como Deus dá pra gente códigos, né, cara, pra gente olhar, porque que Deus ele já ensina na criação, ele criou os céus e terra, ele criou o dia e noite, né, ele criou o mar e a terra, como falei aqui, esse contraste que ele vai ensinando pra gente, faz a gente olhar hoje como o mundo funciona e como as pessoas funcionam, como elas se comportam, e fica claro pra gente. Então, a Bíblia diz aqui, olha, nenhum mal atinge o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. Olha que legal, né? O coração do homem ansioso deprime. Aliás, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Olha que sempre contraste. Então, a gente pode enxergar a vida, né, meio que pelo código binário, né, do 0 e 1. Fala, cara, isso aqui é um contraste para a gente olhar e decidir, ficar claro para a gente. Então, se você olhar que as pessoas falam com você, ou numa roda, ou numa igreja, numa palavra, como você falou, e elas estão com discursos contrastados, vamos chamar assim, fica fácil você olhar, falar, cara, deixa eu ver, o que está saindo de dentro dela? Porque Jesus, quando foi acordado naquele barco para acalmar aquela tempestade, cara, ele acalmou a tempestade porque ele estava dentro dele, né? E ele não precisou, talvez, gritar, não, cara, ele só deu um comando. E as pessoas falam, cara, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Então, assim, tem que olhar Tiagão, o contraste que está dentro de nós, se isso está definindo nossa realidade fora de nós. Né? Mas tudo que você falou, eu acho que a gente passou por esse caminho. Né? Eu acho que é difícil ser exortado também, a gente não pode ser hipócrita, né? Ninguém gosta de ser exortado, todo mundo gosta de ser abençoado aqui, para quem está no Spotify, só estou fazendo uma aspas aqui, porque a impressão que dá é que só vale o conselho bom, se ele for bom para mim, né? Mas se ele for um conselho que me freia, que me fala, cara, você tá errado, cara, você não pode fazer isso, aí parece que não é tão bom esse conselho. Então, outro contraste que a gente tem na vida, né? Palavras que vão ser duras para você, mas que a longo prazo vão te fazer um homem melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um líder melhor, né? E para quem tá aqui, uma mulher melhor, escutando também. E aquelas que só levam a gente também numa mensagem motivacional, que só para frente, e dinheiro, sucesso, conquista e tudo mais, esse cara não é forjado numa batalha, né? Ele não é forjado numa guerra, porque a guerra, cara, ela é definida pelo tamanho de... Eu estou confundindo um pouquinho, mas o que é maior, a batalha ou a guerra? Alguém lembra aqui para me ajudar? Existe a batalha e a guerra. Nós perdemos a batalha, mas não a guerra. A guerra é composta de várias batalhas. Exatamente. Bem, obrigado por ter ajudado. Então, assim, uma batalha não define a guerra. Um capítulo não define o livro todo. Por isso que, cara, tá tudo bem se você falhar, mas se você for corrigido, tiver um mentor, alguém que vai te pôr pro próximo nível, tudo mais, ok. Não sei se eu te ajudei, Tiago, eu compliquei mais, mas... Não, muito. Gostei, eu quero ver o Samuel também. Eu amei seus comentários. Eu quero contribuir com uma frase que é um provérbio oriental, tô dando no Google aqui, tô lembrando ela, vou ler ela. Homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Basicamente é o que a gente está falando assim, sobre as pessoas elas não terem uma estrutura emocional de escutar uma palavra de repreensão. Então, às vezes as pessoas elas estão indo na igreja e elas querem sempre uma palavra de motivação, de ativação, de amor e tudo mais. Mas existem momentos também dentro da igreja que eu vejo que são ajustes. Um voo está saindo do Rio de Janeiro e ele vai chegar em Frankfurt. O voo que vai chegar lá, ele tem uma origem, tem um destino. Assim é a nossa vida, de uma vida natural, uma vida cristã. Então a gente tem a nossa origem, que é no Rio, e se tiver alguma tempestade, alguma coisa, a gente faz um ajuste de rota para que chegue em Frankfurt.
esse ajuste de rota, dependendo das pessoas ou como a geração está sendo muito fraca, ela não consegue ter esse ajuste de rota. Ela já acha que o combustível vai acabar, que todo mundo vai morrer, que aquele negócio, aquele avião ele está apertado, não vai caber, vai faltar comida, e aí gera essa ansiedade. Então, quando a situação acontece dentro da igreja ou fora da igreja, seja onde que for, e ela não sai como a gente espera, ou que o Padovan falou, né? Seria um sentimento na verdade não é um sentimento, é uma busca de validação, que às vezes a pessoa ela busca conselho, mas ela não quer o conselho, ela quer uma validação. Então ela pergunta, Padovan, o que você acha disso? Aí você falou diferente de mim, eu vou para o Tiago. E o Tiago falou o que eu estava pensando, eu falo, cara, achei legal, gostei do que você pensou. Ou seja, ela não está buscando conselho, ela está buscando uma palavra uma palavra que faça sentido com aquilo que ela já pensou. Sim. Então, acho que trazendo para o contexto hoje em dia eclesiástico, bíblico, da nossa igreja, não dá para também a gente colocar tudo numa caixinha e falar que todas as igrejas estão assim, né? Pode ser que a maioria esteja assim, sim, mas é pelo um consumo que as pessoas, os pastores, os líderes, quem está frequentando a igreja está tendo. Então, às vezes, o que está colocando para dentro? Está colocando lixo? Vai sair lixo, né? Está colocando coisa ruim, coisa que não faz sentido, palavras que não têm sabedoria, amizades que não levam a lugar nenhum, vai sair coisa que não faz sentido nenhum. Então, é nesse ponto que eu vejo também, Thiago. Eu achei muito legal e gostei dos comentários, foram edificantes. Amanhã nós voltamos, é engraçado que amanhã o capítulo 13 é o 13, 14, 15 e 6, se não me engano 17. O primeiro versículo desses capítulos são bem conhecidos e são versículos que a gente usa todo o tempo, e amanhã nós vamos estudar um pouquinho mais. É isso aí, pessoal. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Não só viveremos, mas estaremos aqui de volta. Não esqueça de compartilhar, dá um like lá, o sininho. Eu não sei como funciona muito bem, tem um pessoal do marketing aqui que sabe, mas uma coisa eu sei, você fazendo a sua parte, compartilhando, fazendo o seu melhor, você vai estar nos ajudando, porque é uma questão também, nós ouvimos os feedbacks, e realmente ver um like, ver um comentário é muito legal para nós, de sabermos que tem alcançado vidas, né? Mas é isso aí, pessoal, um bom dia, Deus continue te abençoando, e amanhã nós estamos de volta.